50 anos depois. Primeira parte. Nas festas de Adriano. Cneio Lucius notou que a visita da neta aos condenados produzira efeitos grandemente benéficos. Apesar do abatimento, Célia mostrava-se corajosa na fé, mais calma e bem disposta. Contudo, o velho avô, considerando a sensibilidade do seu afetuoso coração de menina, providenciou junto aos filhos para que ela ficasse em sua companhia até a passagem das festas do casamento de Ovídia. Nesse ínterim, não podemos esquecer que a esposa de Lólio Úrbico, novamente em Roma, ia frequentemente a Suburra, onde mantinha os mais íntimos colóquios com a vendedora de sortilégios, já conhecida. Horas a fio, Cláudia e Plotina trocavam ideias à surdina, assentando providências criminosas ou arquitetando planos sinistros. Salientava-se que Atéria, havendo conquistado o máximo da estima dos patrões, trazia a antiga plebeia informada de todos os fatos atinentes à vida íntima do casal. Nas vésperas do enlace de Ovídia, vamos encontrar a capital do império na agitação característica das épocas festivas. Preparando-se para sua derradeira romagem a um dos centros mais antigos do mundo, Adriano desejava brindar o povo romano com espetáculos inesquecíveis. Em tais ocasiões, a autoridade política aferia o sentimento popular, alimentando-lhe as vibrações de extravagância e alegria. A inauguração de novos edifícios, os preparativos da viagem e a adesão do povo ao programa oficial justificavam os mais altos caprichos da magnanimidade imperial. Por toda parte, verificava-se o frêmito dos trabalhos extraordinários, enchendo a cidade de improvisações transformadoras. Construções de novas arcadas, pontes ou aquedutos provisórios, distribuições de trigo e vinho, organização de préstitos religiosos, homenagens a templos especializados, loterias populares e, por fim, o circo com suas novidades inexcedíveis. O povo esperava tais manifestações com júbilo incontido. Instalado no Palatino, Hélio Adriano cogitava distrair as massas romanas, organizando comemorações dessa natureza, movimentando as autoridades e induzindo-as a guardar, porém intimamente, o objetivo principal de todas as atividades, sua viagem à Grécia, cujas graças já lhe haviam conquistado a mais ampla simpatia. O grande imperador, classificado na história como o maior benfeitor das cidades antigas, onde se havia erguido o berço da cultura e da civilização, projetava as melhores construções para Atenas, bem como o estudo especializado das ruínas de toda a Hélade, de modo a beneficiar o patrimônio grego na medida de todos os seus recursos. No limiar dos acontecimentos, vamos encontrar o soberano na intimidade de Cláudia Sabina e de Flegon, seu secretário de confiança, analisando os pormenores do cruzeiro que as galeras imperiais haveriam de fazer pelas águas mediterrâneas. A certa altura, Adriano interpelou o secretário. Senécio, já cumpriste minhas ordens concernentes à expedição dos convites? Por Júpiter! Exclamou Flegon, satisfeito. Nunca me esqueceria de cumprir, a preceito, uma determinação de Augusto. Como vê, disse o imperador, dirigindo-se a Cláudia, tudo está pronto e em ordem de marcha. Entretanto, necessito de alguém que me acompanhe, não tanto com senso de arte ou de crítica, mas com propósito de trabalho, atento ao meu desejo de transportar para Tiburo algumas colunas célebres e outras soberbas relíquias das ruínas de Fócida e Corinto. Tenciono ornar nossos edifícios com os tesouros do mundo antigo. Não poderei dispensar, em meu retiro de Tibur, as visões do Jardim dos Deuses, com suas sugestões preciosas ao meu espírito. A mulher do prefeito ouviu-o com particular atenção, e aproveitando a oportunidade para realizar seus projetos, aventou, fingindo maior desinteresse. Divino, o filho de Cneio figura na lista dos vossos convidados? Não. Euvídio Lucio seria um excelente companheiro, mas absteve-me de incomodá-lo, atento às suas condições especialíssimas de homem casado e chefe de família. Ora, replicou displicentemente a antiga plebeia, haveis de permitir que discorde um tanto do vosso pensar a respeito. Acaso não tenho também um lar a exigir dedicação e cuidados? Não vou separar-me do esposo, que aqui ficará retido pelos deveres do seu cargo. No entanto, considero-me honrada em vos acompanhar, obedecendo à circunstância de representardes, para nós outros, o soberano e o chefe magnânimo. Acredito que o genro de Fábio pensará comigo, sem discrepância. Daqui a 2 dias, realizam os esponsais da sua filha mais velha, sob vossas vistas magnânimas. Ele, que recebeu tantos favores de vossas mãos generosas,
poderia desdenhar o ensejo de vos ser útil em alguma coisa. Depois de uma pausa, em que seus olhos fixaram profundamente o imperador, de modo a recolher o íntimo efeito de suas palavras, continuou. Conhecendo pessoalmente as obras de Tibur, que tanto seduzem o gosto artístico, penso que só um esteta como Ovídio poderia operar o milagre de escolher o precioso material e superintender seu transporte para Tibur. Além do mais, divino, creio que essa viagem, ausentando-nos de Roma por mais de um ano, seria sobremaneira agradável ao seu ânimo de patrício. Novas possibilidades, novas realizações e novas perspectivas, penso, lhe granjeariam vantagens para a própria família, visto que o império, representado em vossa magnanimidade, saberia recompensar-lhe todos os méritos. Hélio Adriano meditou um instante, enquanto o secretário tomava alguns apontamentos. A seguir, levando em conta as observações de Cláudia, que o fixava ansiosa, respondeu solícito. Tens razão. Ovídio Lucius é o homem que procuro. Sabina fez um gesto expressivo de satisfação, enquanto o imperador incumbia Flegon de levar, em seu nome, o respectivo convite. Colhido pelo mensageiro no meio das atividades festivas do lar, o tribuno surpreendeu-se grandemente. Não esperava um ato daquela natureza. Outrem poderia honrar-se com a gentileza. Ele, porém, sentimental por índole, preferia a paz doméstica, longe do turbilhão de bagatelas frívolas da corte. A viagem à Grécia, em tais condições, afigurava-se-lhe aborrecida e inoportuna. Além disso, deveria partir dentro de uma semana. E quem poderia pensar no regresso? O soberano estava habituado a fazer excursões longas e frequentes através do mundo antigo. Na viagem de 124, estivera ausente de Roma por mais de 3 anos consecutivos, e tanto se apaixonara por Atenas que chegará ao extremo de se iniciar, pessoalmente, nos mistérios de Eleusis. Todavia, antes que as reflexões penosas lhe anulassem de todo o ânimo, chamou a esposa ao tablino, onde examinaram atentamente o assunto. Por mim, exclamou o tribuno com seu espírito resoluto, procurarei esquivar-me, desistir do convite. Essas ausências de Roma, com a separação da família, transtornam-me o pensamento. Sinto-me deslocado, aborrecido, insatisfeito. Alba Lucínia ouvia-lhe as afirmativas com o coração alarmado. Para seu espírito sensível, semelhantes perspectivas eram assaz amargas e perturbadoras. Certo, Cláudia Sabina iria também a ela de distante, e por tempo que ninguém poderia precisar. Anuir a viagem do esposo era entregá-lo às seduções inferiores daquela mulher, cujos sentimentos inconfessáveis sua intuição feminina pressentia. Mas não só isso a preocupava. Sua situação em Roma tornar-se-ia novamente penosa durante a ausência do companheiro. Lólio, sem dúvida, voltaria a assediá-la com mais veemência e teimosia. Pensou em falar a Ovídio, cientificá-lo de todos os fatos ocorridos em sua ausência, expor-lhe com sinceridade seus escrúpulos, mas, logo, à mente lhe veio a figura paterna. Fábio Cornélio dependia absolutamente do prestígio e do apoio do prefeito, e do seu velho genitor dependiam sua mãe e seus irmãozinhos inexperientes. Num relance, a nobre senhora compreendeu a impossibilidade de manifestar suas queixas diretas em tais circunstâncias da vida e, recordando-se ainda da gentileza do imperador para com a filha, assegurando-lhe generosamente o futuro, sentiu que a voz da gratidão deveria falar mais alto que as conveniências pessoais. Ovídio, murmurou ela, depois de viver intensamente suas lutas íntimas, ninguém mais que eu poderá sentir tua ausência. Sabes que tua presença no lar constitui minha proteção e a de nossa família. Mas o dever, querido, onde fica o dever nas atuais circunstâncias de nossa vida? O convite do imperador não deverá representar para nós uma prova de confiança? E a generosidade de Adriano para conosco? A dádiva de Capua não se verificou de modo a cativar-nos para sempre? Tudo isso é verdade, confirmou o tribuno calmamente. Mas eu odeio esse totalitarismo do império, que nos rouba a autonomia individual e nos anula a própria vontade. Contudo, precisamos refletir para nos adaptarmos às circunstâncias, obtemperou a esposa, de maneira a confortar o espírito abatido do companheiro. Não é somente a política que me impressiona desagradavelmente, disse Ovídio, desabafando, é também a perspectiva de nossa separação por tempo indefinido. Longe de teu coração ponderado e carinhoso, sinto-me passível de esmorecimento ante o assédio das tentações de toda espécie, que me dificultam as iniciativas necessárias.
Além do mais, terei de partir em companhia de pessoas que me não são simpáticas e cujas relações sociais detesto sem restrições. Alba Lucínia compreendeu as alusões indiretas do companheiro exacerbado, tomando-lhe as mãos afetuosamente, exclamou com meiguice: Elvídio, muitas vezes quem odeia é que não soube amar convenientemente. Façamos por manter a harmonia e a paz na esfera de nossas relações. Como a concepção do dever fala mais alto nas tradições de nosso nome, acredito que partirás sem te deixares perder nos sentimentos inferiores. Sê calmo e justo, certo de que ficarei orando por ti, amando-te e esperando-te. Essa doce perspectiva não te será um consolo de todas as horas? Depois de uma pausa meditativa das ponderações da companheira, o tribuno atraiu-a ao coração, beijando-a agradecido. Sim, querida, os deuses hão de ouvir-te as preces pela nossa ventura. Também sinto que o dote de Ovídia exige mais este sacrifício. Contudo, ao regressar, tomaremos as providências indispensáveis à modificação de nossa vida. Alba Lucínia experimentou um brando alívio ao reconhecer que suas palavras haviam tranquilizado o companheiro, mas, voltando ao seu pequeno mundo doméstico, passou a refletir na sua amargurada situação pessoal, considerando as penosas provações que o destino lhe reservava no curso da vida. Em vão insulava-se no santuário do lar, nos intervalos de suas atividades intensas, implorando a proteção das divindades que lhe haviam presidido ao matrimônio. Apesar do fervor com que o fazia, os deuses de marfim pareciam-lhe frios, implacáveis, e, no torvelinho das alegrias domésticas, o sorriso ocultava muitas lágrimas silenciosas, que não lhe borbulhavam dos olhos, mas escaldavam o coração. Entre as clarinadas do júbilo geral, surgiram as festas adrianinas, e com elas, a data auspiciosa dos esponsais da filha de Ovídio Lucius. As cerimônias nupciais constituíram um dos acontecimentos mais notáveis para a sociedade de então, a elas concorrendo o que Roma possuía de mais distinto nas camadas do patriciado. Fábio Cornélio, desejando comemorar a ventura da neta de sua predileção, fora fértil em inventar os mais belos jogos de iluminação no parque da residência de seus filhos. Por toda parte, aroma de flores maravilhosas, em todos os recantos, cantigas e trovas apaixonadas a confundirem-se com os sons das cítaras e atabalhes, tangidos por mãos de mestres exímios. Enquanto os escravos se cruzavam apressados em satisfazer o capricho dos convivas, dançavam bailarinos famosos ao estribilho melodioso dos alaúdes. Pequenos lagos, improvisados à guisa de aquários naturais, ostentavam plantas soberbas do Oriente, e peixes exóticos provocavam a admiração de quantos se deliciavam com as alegrias da noite. Todo o cenário festivo fora preparado a caráter, com previsão e requintes de bom gosto, salientando-se a piscina, onde barcos graciosos e leves se pejavam de ninfas e trovadores, e a arena na qual, de remate à festa, 2 escravos jovens e atléticos perderam a vida sob os gládios poderosos de lutadores mais fortes. Nenhuma lacuna se observava, exceto a ausência de Cneio Lucius, que, segundo informavam os anfitriões, permanecia no Aventino, ao lado da outra neta enferma. No dia seguinte, enquanto Elvídia e Caio partiam para Capua sob uma chuva de flores, e ainda que estivessem no zênite as festividades do povo, Alba Lucínia não conseguia dissipar a onda de receios que lhe assaltara o coração. Sua consciência sentia-se tranquila em relação ao que alvitrara ao marido, considerando que a gratidão de ambos ao imperador não admitia tergiversações quanto à viagem à Grécia. Mas Elvídio Lucius lhe falará dos próprios temores com respeito às tentações. Suas mãos ainda sentiam o calor das dele ao terminar as confidências amargosas. Estaria certa, incitando-o a aceitar os novos encargos impostos pelo império? Não deveria, igualmente, defender o esposo de todas as situações difíceis, determinadas pela política com as suas inquietações perversoras? Nasceu-lhe, então, a ideia de procurar Cláudia Sabina e pedir, com humildade, a sua interferência. Semelhante atitude não se compadecia com as tradições de orgulho da sua estirpe, mas o desejo do bem, aliado à vibração da sinceridade pura, poderia, a seu ver, modificar as intenções bastardas que, porventura, vivessem no coração daquela criatura fatal. Desde que percebera a indecisão de Ovídio, sentiu a necessidade de cooperar ativamente para sua tranquilidade moral, desviando dele todos os perigos, com a mobilização das forças poderosas do seu afeto, que chegava a vencer os imperativos do orgulho inato. Assim foi que, depois de muito meditar, no dia imediato ao casamento de Ovídia, deliberou procurar Cláudia Sabina, pela primeira vez,
no seu palácio do Capitólio. Sua liteira foi recebida no átrio com geral alegria, mas a mulher do prefeito, não obstante o esforço sobre-humano para dissimular a contrariedade que lhe causava a visita inesperada, recebeu-a com enfado e altivez. A mulher de Ovídio, contudo, apesar do orgulho que a hierarquia do nascimento lhe avivara no coração, mantinha-se serena e digna na sua atitude de sincera humildade. Senhora, explicou a filha de Júlia Spinter, após as saudações usuais, venho até aqui solicitar seus bons ofícios para nossa tranquilidade doméstica. Às suas ordens, retrucou a antiga plebeia, assumindo ares de superioridade e cortando a palavra da interlocutora. Terei o máximo prazer em lhe ser útil. Não lhe sendo possível devassar os sentimentos mais íntimos da esposa de Lólio Úrbico, a nobre senhora prosseguiu com simplicidade. Acontece que o imperador, com o cavalheirismo e a magnanimidade que lhe marcam as atitudes, convidou meu marido para acompanhá-lo à Grécia, onde talvez se demore mais de um ano. Euvídio, porém, tem numerosos trabalhos em perspectiva e que dizem com a nossa tranquilidade futura. A referida excursão, com a honrosa incumbência que lhe foi confiada, representa para nós um motivo de honra e alegria, e, contudo, resolvi apelar para o seu prestígio generoso junto do César, a fim de que dispense meu marido dessa comissão. Mas isso iria transtornar completamente os planos de Augusto, disse Cláudia Sabina com visível ironia. Então a esposa de Ovídio não se alegrará de compartilhar com ele a sagrada confiança do império? Não me consta que uma patrícia de nascimento fugisse, algum dia, de comungar com o marido nos esforços preciosos que elevam o homem às culminâncias do serviço oficial. Alba Lucínia escutava-a, surpreendida, entendendo integralmente aqueles conceitos irônicos e atrevidos. Atender a um pedido dessa natureza é humanamente impossível, prosseguiu Cláudia, com expressões fisionômicas quase brutais. Euvídio Lucius não poderá esquivar-se ao programa administrativo, julgando, desse modo, que o seu coração de mulher venha conformar-se com as circunstâncias. A filha de Fábio Cornélio ouvia-lhe as palavras mordentes, recordando as confidências de Túlia relativamente ao passado do esposo. Atentava para os gestos da antiga plebeia, elevada pelo destino às melhores posições nos círculos da nobreza, e sentia, no todo de suas expressões contrafeitas e estranhas, um vasto complexo de odiosos sentimentos recalcados. Somente o ciúme poderia transformá-la de tal modo, a ponto de modificar os traços mais graciosos da fisionomia. Não contavam elas a mesma idade, mas possuíam ambas os mesmos atrativos físicos da mulher formosa que ainda não chegará ao outono da vida e guardava as melhores prendas da primavera. Ao passo que Alba Lucínia atingir os 38 anos, Cláudia chegará aos 42, apresentando as duas as mesmas disposições de mocidade refletida. Notando que Alba Lucínia lhe reparava todos os gestos, analisando-lhe as mínimas expressões com a sua observação inteligente e guardando toda a sua superioridade frente aos seus conceitos apressados, a esposa de Úrbico irritou-se profundamente. Afinal, exclamou quase ríspida, para Patrícia que a escutava em silêncio, a senhora pede-me o inexequível. Pois fique sabendo que atravessamos uma época difícil em que as mulheres são obrigadas a abandonar os companheiros ao sabor da sorte. Eu mesma, possuindo o prestígio para o qual vem apelar, não consigo ladear semelhantes contingências. Casada com o prefeito dos pretorianos, já lhe ouvi dos próprios lábios a dolorosa afirmativa de que não poderá querer-me nunca. Assim falando, fixou na interlocutora os olhos chamejantes de cólera, enquanto Alba Lucínia sentia o coração pulsar precipite. E sabe a senhora quem é a mulher que detém as preferências de meu marido? Perguntou a antiga plebeia com expressão odienta, indefinível. A nobre Patrícia recebeu-lhe a alusão atrevida, de olhos úmidos, nos quais transparecia a dignidade da alma. O seu silêncio, murmurou Sabina, arrogante, dispensa maiores explicações. Alba Lucínia levantou-se de faces purpureadas, exclamando com dignidade: enganei-me lamentavelmente, supondo que a sinceridade de uma esposa honesta e mãe dedicada lhe comovesse o coração. Em troca de meus sentimentos leais, recolho insultos de uma ironia mordaz e injustificável. Não a condeno. A educação não é a mesma para todas as pessoas de uma comunidade social, e temos de subordiná-la ao senso da relatividade. Além do mais, cada qual dá o que tem. E, sem mesmo despedir-se, caminhou desassombradamente até o átrio, onde a liteira esperava, cercada de servos atenciosos,
enquanto Cláudia Sabina, como que petrificada no seu ódio, ante a lição de superioridade e desprezo recebida, esboçava um riso nervoso que explodiria logo após a ensaraivada de impropérios contra as escravas. Na intimidade do lar, Alba Lucínia orou, suplicando aos deuses fortaleza e proteção. A viagem do marido se efetuaria sem delongas, e ela não julgava oportuna qualquer revelação a Elvídio acerca das suas contrariedades íntimas. Conformada com os fatos, ficaria em Roma, crente de que mais tarde poderiam florir as suas esperanças de paz e felicidade no ambiente doméstico. Urgia conservar a harmonia e a coragem moral do companheiro, de modo que o seu coração pudesse suportar todas as dificuldades e vencer galhardamente as situações mais penosas. Ocultando as lágrimas íntimas, a pobre senhora lhe preparou todos os petrechos de viagem com o máximo carinho. Elvídio partiria com o seu amor e com a sua confiança, e isso lhe devia bastar ao coração sensível e generoso. Entretanto, o último dia das festividades adrianinas alvorecera, e os protocolos da corte obrigavam Alba Lucínia a acompanhar o esposo nas derradeiras exibições do circo, onde Nestório e o filho deveriam ser sacrificados. A perspectiva de semelhante espetáculo gelava-lhe o sangue, antevendo o horror das cenas brutais do anfiteatro, organizadas por espíritos insensíveis.